vamos conversar hoje nessa aula sobre o ventilador da etapa de secagem da lave seca, né? O ventilador que fica lá naquele duto com uma turbina girando para fazer circular o ar quente dentro da lavadora para fazer a secagem da roupa. Então, motor de secagem ou fan ou dry, enfim, tem muitos nomes aí, mas motor de secagem está bem conveniente. Bem, nesse slide aqui eu quero mostrar aqui para vocês o mais comum é existir dois tipos de motor. Você vai dizer, pô, tem dois tipos, mas na imagem tem três. É que dois motores aqui são iguais. Mas vamos lá. Aqui nós temos o que é mais comum, que é o motor BLDC. BLDC são motores com três fases, né? Essas três fases são três bobinas dentro de um motor. E vocês vão entender o que significa o BLDC. Significa, o BL é brushless, significa sem escova, porque tem motor que tem escova, né? Aquele carvãozinho que pega lá no induzido. E esse motor ele é livre de escova, por isso esse nome BL, que é de brushless. E o DC significa corrente contínua. Nós temos aqui que é o mais comum que vocês vão encontrar. Vocês vão pegar também esse tipo aqui, os modelos mais antigos, né? Ele é um motor de tensão de rede, funciona com 127 ou 220, dependendo da rede, né, do qual a lavadora foi fabricada. E ela tem que dois terminais do qual vai chegar a tensão aqui. Repetindo, se a lavadora for 127 volts, vai chegar a 127. Se ela for 220, chega a 220. E é um motor bem comum, parece um motor aí de microventilador mesmo, né? Aqui nós temos aqui a bobina e nós temos aqui o eixo, né? Que vai fazer ele girar chegando tensão aqui. Você vai medir com o multímetro aqui, nós vamos ver mais à frente como é que a gente vai fazer essa medição. Mas temos esse tipo aqui, que é o mais comum, e temos esse outro tipo aqui, não é tão comum assim, mas vocês vão encontrar em alguns modelos. Esse aqui do lado, gente, é o mesmo do primeiro, desse daqui, ó, é o mesmo desse aqui. Por que eu coloquei ele aqui? É esse motor aqui, ó. Porque esse aqui tem um conector que você vem com fio e encaixa aqui. Esse aqui, ele já sai com fio, ó, aqui o fio, ele já sai com fio. E na ponta tem três terminais ali dentro. Mas também é um motor BLDC. Aqui nós podemos ver que nós temos aqui a turbina, do qual ele é preso no eixo por uma porta, no eixo do ventilador, no eixo, né? Aqui tanto se é BLDC ou se ele é de corrente alternada. E essa turbina vai girar fazendo a circulação do ar dentro aí do duto. Ok? Bem, aqui é só uma pequena explicação, né, do que eu falei do BLDC, do que significa BLDC, que o brushless significa sem escova e o DC corrente contínua. Pessoal, aqui já é um motor BLDC. O que nós temos aqui de interessante para ver? Ele tem três pinos aqui dentro, certo? Três pinos. Esses pinos eles são o V, o U e o W. Com três fases, né, que vão chegar aí. Bem, para você fazer a medição, gente, vocês vão ver no vídeo a seguir, né, mostrando na prática como é que faz isso. E esse ranger aqui, ele tem que estar entre 2 a 6 ohms. Ou seja, dentro dessa faixa. Não significa que você vai medir, por exemplo, vamos supor que você vai medir com multímetro na escala ôhmica entre o V e o U. Tem que dar. Não tem que dar 2 no 1 e depois no U e o W 6, não é isso. Quando eu digo de 2 a 6, significa que os valores que vocês vão encontrar que devem ser iguais para todas as medições tem que estar dentro dessa faixa. Um exemplo, se você vai medir do V para o U der 4 ohms, então do U para o W tem que dar 4 e do V para o W também tem que dar 4. Se você medir do V e do U, do V e o U der 3 ohms, então do U para o W tem que dar 3 e o V para o W também tem que dar 3. Tem que estar dentro desta faixa aqui, de 2 a 6. Ok? Para quem quer também se aventurar, a tensão que aparece aqui, que é gerado lá pela placa inversora, né, do drive, ele normalmente fica, né, entre 20 e 30 volts. Por que essa variação? Porque ele controla a velocidade desse motor. Então, tem hora que essa placa inversora pode mandar uma tensão maior, uma tensão menor. Ele trabalha numa faixa, uma média de 24 volts. Mas se você quiser fazer um teste de tensão, para saber se está chegando aí, por exemplo, eu peguei entre o V e o U. Tem que dar
entre 20 e 30 volts. Claro, se você medir do U para o W é a mesma coisa, se medir por V por W também é a mesma coisa. Se estiver chegando à tensão, é uma forma de você identificar que o inversor está funcionando, beleza? Vamos aqui para a próxima imagem. Aqui nós já temos de novo o motor BLDC. Aqui é para chamar a atenção que na prática esse rolamento aqui dá muito defeito. E vocês vão chegar na casa do cliente, que a gente vai acabar. Na hora que vai entrar a secagem, ela faz um barulho enorme, devido a esse rolamento aqui estar ruim. As opções são trocar o motor, está resolvido, que a maioria faz. Ou se você tiver uma certa habilidade, abrir esse motor e trocar o rolamento que tem aqui dentro. Ok, pessoal? Então é um problema que ele pode estar aí apresentando. Na próxima imagem aqui é o motor, por exemplo, eu peguei o motor ventilador da Brastemp WS24. Ele pode ser para 127 volts ou 220. Sendo para 127 volts, ele tem que dar em torno de 14 ohms, mais ou menos 10%. Ou seja, pode aumentar 14 ohms 10% para mais, 10% para menos. O mesmo vale para 220. Se você for medir a resistência desse motor, tem que estar na faixa de 44 ohms, mais ou menos 10%. Certo? Você vai medir aqui nos dois terminais, tem que dar esses valores aqui. Nesse ventilador, é o seguinte, você pode medir, ele pode dar curto na bobina, eu tenho que trocar, ele pode dar aberto, troca o motor, ou ele pode ficar lento, isso aqui pode ficar lento devido à sujeira que entra aqui. Basta você desmontar isso aqui, limpar, tirar toda a sujeira, dar um pingozinho aí de óleo cinza que ele funciona maravilhosamente bem. Agora, se ele tiver com algum problema mecânico, aí não tem jeito, tem que ser trocado. Ok, pessoal? Então, voltando só para a gente encerrar nessa imagem aqui, o que você vai fazer é medir a resistência entre os três terminais, tem que dar valores iguais. Se der zero, está em curto, se não der nenhuma leitura, está aberto. Tem que girar essa turbina aqui com a mão, ela tem que girar facilmente. Se ela não estiver girando, estiver prendendo, tem que verificar se é sujeira, o que está acontecendo, desmonta e limpa e vê. Ok? Então, medir resistência, verificar se a turbina está girando bem. Beleza, pessoal? E vocês vão encontrar muitas das vezes essa turbina travada devido ao excesso de fiapo. Muito fiapo mesmo, que chega a travar isso aqui. Então, vou fazer uma boa limpeza e ele volta a funcionar. Então, tá aí, pessoal, não tem mistério. Esses motores, tanto o BLDC quanto o motor comum, ele tem essa função aí de estar conectado a essa turbina aqui para fazer o ar circular dentro do duto. Ele vai passar pelo duto, vai passar pela resistência, a resistência vai esquentar esse ar, vai para dentro do tanque e depois ele retorna para o duto e ele fica aí circulando, e essa turbina vai fazer esse ar quente circular aí dentro. E para fazer a medida, como eu passei aqui para vocês, sem nenhum mistério, tanto BLDC quanto esse daqui comum, sem nenhum problema, ok, pessoal? Tranquilo? Então, assistam ao vídeo prático que vai entrar agora logo em seguida. Nós vamos ver agora como é que testa o motor ventilador da etapa de secagem, ou ventilador, ou fan, dry, enfim. Rafael, mostra aqui, aí pega aqui o panorama aqui da lavadora. Gente, aqui eu tenho uma lava e seca que é da Electrolux, Temos uma outra lava e seca aqui da Samsung. Essa lava e seca, esse ventilador aqui, eu retirei ele daqui, que ele está na oficina, na bancada, que ele vai ser trocado o rolamento. Qual o problema dessa lava e seca aqui? Na hora que vai entrar a secagem, ela seca, mas faz um barulho enorme e o barulho é do rolamento. Então eu já tirei o rolamento daqui, mas eu deixei isso aqui fora porque eu quero mostrar para vocês essa parte aqui do motor. E essa outra aqui. Bem, como é que testa esses motores da lava e seca? Tem dois tipos que são bem comuns na lava e seca. Esses motores que são os BLDC, eles são três fases, Então, dessas três fases, quem controla é um controlador, é um IPM, que vem controlar as fases VWU, ok? Então, mas vamos lá, prática, como é que a gente vai verificar? O que é bom fazer um teste? Teste de continuidade. Motores BLDC, você tira o conector, você coloca o teu multiteste na escala de 200 ohms,
Deixa eu apoiar. Você coloca o teu multiteste na escala de 200 ohms. Deixa eu apoiar aqui. E você vai, se você desconfiar que de repente o motor está parado, não está funcionando, pode ser o defeito do motor, pode ser o defeito da placa eletrônica. Então, consegue pegar bem aqui, Rafael, a imagem? Então vamos lá. Eu tirei o conector, são 3 fios, então tem 3 pinos. Pessoal, na maioria desses motores BLDC, esses 3 pinos você vai medir entre eles, né? No meio para o esquerdo, no meio para o direito e entre os extremos. Ok? Tem que dar uma faixa de 2 a 6 ohms, tem que estar dentro dessa faixa de leitura, certo? Esse aqui, então vou medir, eu vou colocar a ponta de prova aqui dentro. Às vezes tem que ter um pouquinho de paciência, como eu estou aqui meio de lado, o pino é bem fininho, então você tem que dar um jeito de encostar ele no terminal do ventilador para conseguir fazer a leitura. E deixa eu botar o multiteste para cá, para que a minha mão aqui não interfira na leitura. Eu vou achar uma posição aqui, vou deixar aqui mesmo, eu vou tentar dar um jeito de eu não atrapalhar aqui na hora que eu for fazer a medição. Então eu vou tentar achar aqui o ponto, porque o terminalzinho aqui, ele é bem pequenininho. Olha lá, tá dando 3.8 ohms, tá vendo? 3.7, 3.8. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir do meio para a direita, do meio para a esquerda e entre os extremos, esquerda e direita. Tem que dar esse mesmo valor. Os valores são iguais, ok, gente? Ó, eu agora estou no meio para a esquerda, eu estava medindo do meio para a direita. Eu só tenho que agora aqui achar aqui uma posição, porque ele é bem fininho, o terminalzinho. Então às vezes você pensa que não está medindo, mas é que não está encostando aqui. Então deixa eu achar aqui a posição. É assim mesmo, gente. Vídeo aqui ao vivo é isso. Deixa eu achar o ponto onde está aqui. Ó, peguei aqui, ó. Ah, tá vendo? Tem que dar uma estabilizada. Tem que estabilizar, ele para medir, ó, tá vendo? A mesma leitura do outro. E depois eu vou nos extremos. Olha lá, tá vendo? Então, significa que a bobina tá legal. O outro teste que você pode fazer também é... Eu tirei aqui os parafusos, tá? Vou levantar aqui isso aqui. Você tem que verificar se ele tá girando bem, ó. Sem nenhum problema e sem ruído. Não pode estar fazendo ruído. Se fizer ruído, você tem que trocar o ventilador ou dar um jeito de você trocar o rolamentinho que tem aqui dentro. Ok? Então tá aqui, ó. Ele tá girando bem, não pode estar travado ou preso ou girando lentamente. Ele tem que estar girando bem, que nem tá aqui assim, ó, e sem ruído. E ele tem que dar medição de resistência aqui nos 3 pontos iguais. Ok, pessoal? Então vou botar isso aqui. No caso dessa lavadora aqui, ele está funcionando bem. Volta para cá, Rafael. E esse aqui foi o que eu tirei, gente. Vocês podem ver como é que é por dentro, tá vendo? É como se fosse um motor mesmo, o motor principal da lavadora, só que em tamanho miniatura, né? Ele tem aqui os 3 terminais, né? Aqui dentro tem os 3 pininhos, aqui ó, tem aqui os 3. Ou seja, um pino vai ter um jogo de bobina, ou no meio outro pino, outro jogo de bobina e o outro pino, outro jogo. São 3 jogos aqui de bobina. Me filma aqui, eu vou medir aqui. Como eu disse, essa lave seca tá boa. O problema dela é apenas o rolamento, mas eu vou medir desse aqui, a resistência desse aqui. Ah lá, ó, tá vendo? Ó, vamos lá, deixa eu acertar aqui. 3.6. Bem parecido com o outro, tá vendo? Agora eu vou deixar o do meio e vou pegar o no extremo aqui da direita. Ó, tá vendo? A mesma coisa, e entre os extremos a mesma coisa. Então o enrolamento tá legal. Ok, pessoal?
Pessoal, eu tô com uma outra lave seca aqui. Essa aqui é uma BWS 24 da Brastemp. E olha como é que é o ventilador da secagem. Ele é comum, ele não é motor BLDC. Ele vem aqui tensão direto nele, ou 127 ou 220, dependendo da rede elétrica de funcionamento da lavadora. Então é o mesmo esquema. Você desmonta, se você suspeitar dele, você pode medir a resistência, tá? Da bobina. Vou colocar aqui, posso medir aqui, olha, nós estamos aqui ó, com 14,3, 14,4 ohms, isso é para 127 volts, tá gente? Certo? Se for 220 volts, esse valor pode ir para 44 ohms, né? Então esse valor aqui é para 127, mas se for 220 pode ir para 44 ohms. Então eu posso ter, agora eu tenho certeza que essa bobina não está em curto, porque se tivesse em curto, ele iria marcar baixíssima resistência aqui no instrumento. E se tivesse aberto, eu ia colocar, não ia dar nada. Então está dentro da faixa. O teste que você pode fazer é você desmontar ele e testar, ou você pode ver aqui o induzido, ó, porque se ele estiver preso, para você desmontar isso tudo para ver se está preso ou não, aqui mesmo você pega uma chavinha, eu estou com a ponta de prova do instrumento, ó, eu consigo girar aqui, ó, e vejo que ele não está preso, ó, ele está girando, ó, fácil, ok? Então se estivesse preso, eu teria que desmontar para saber por que ele está prendendo, se é o problema do ventilador ou muita sujeira acumulada lá dentro. Aqui, ó, tá vendo? Ele está girando fácil. Beleza, gente? Tranquilo para medir isso aqui. Até a próxima aula.